Olá, gente! Hoje nós vamos estudar um conteúdo novo. Esse conteúdo está presente no capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre os principais biomas brasileiros. Quando vocês forem realizar a atividade, eu vou indicar quais páginas desse capítulo, em quais páginas desse capítulo está esse assunto, tá? Então, a gente vai ver agora alguns biomas que existem no Brasil, o que seria bioma, algumas características desses biomas. Então, biomas são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal de vegetação. O solo, a vegetação e a fauna são peculiares, cada bioma tem as suas próprias características. E dentro de um único bioma podem existir vários ecossistemas. Nós vamos ver quais são os biomas que existem no Brasil e vocês vão ver que dentro desses biomas existem alguns tipos de ecossistemas e eu vou mostrar os principais tipos de ecossistemas para vocês. Quais são os fatores que influenciam na composição dos biomas? Existem alguns fatores que influenciam na determinação desses biomas. O tipo do solo, o tipo do clima, a localização, a altitude e a luminosidade são algumas características que são estudadas, né, que são peculiares de cada um desses biomas. É o que faz um bioma se diferenciar do outro. Então, no Brasil, nós temos 6 biomas, que é o bioma da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e o Pampas. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre cada um desses biomas, algumas características, alguns tipos de animais, alguns tipos de plantas que existem nesses locais, tá? Então, vamos começar pela floresta amazônica. A floresta amazônica ela está localizada nessa região do Brasil, na região norte do Brasil. É o maior bioma do mundo e apresenta uma grande biodiversidade. Então, é um dos maiores biomas, né, aqui presente no Brasil e, na verdade, é o maior bioma do mundo. A vegetação ela é bem fechada e densa, né? As árvores elas são bem grudadas umas nas outras, não tem muito espaço vazio. O clima é quente e muito úmido nessa região. As chuvas elas são frequentes e muito abundantes nessa região. E recebe energia solar abundante o ano todo. Então, essa daqui são algumas características da floresta amazônica, ok? Que é o primeiro bioma que nós estamos estudando. Os principais impactos ambientais que acontecem na floresta amazônica é o desmatamento, as queimadas, isso para a extração de madeira, para criar pastos e para construir hidrelétricas, a extração de minério, a caça, a pesca e o comércio ilegal. Esses aqui são os principais impactos ambientais hoje desse bioma aqui da Amazônia, tá? Então, quais são algumas espécies da flora da floresta amazônica? Então, a floresta amazônica apresenta algumas plantas, né, bem características e conhecidas da gente, que é o cacauzeiro, que é a planta que produz o cacau, a seringueira, que é a planta que produz a borracha, o açaizeiro, que é a planta que produz o açaí, a vitória régia, né, que é bastante conhecida, existem muitas histórias, lendas, contos com a vitória régia, e o guaranazeiro, que é a fruta que produz o guaraná. Então, essas aqui são espécies da flora da floresta amazônica. E algumas espécies da fauna bem características dessa floresta. Essa floresta apresenta uma grande biodiversidade. Eu estou mostrando aqui para vocês só algumas espécies que existem lá. A onça-pintada, pirarucu, o acaci branco, o peixe-boi da Amazônia e a arara canidé. Isso aqui são algumas espécies da fauna da floresta amazônica. Lembrando que flora são espécies vegetais e fauna são espécies animais. Agora nós vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica. Vocês podem perceber que a Mata Atlântica é essa região que está em vermelho e aqui no Rio Grande do Norte ela existe um pouquinho dessa Mata Atlântica. Então nós estamos localizados aqui no mapa. Então nós temos um pouquinho a presença da Mata Atlântica. Ela localiza-se na região costeira do Brasil, que é a região costeira, a região que margia com o oceano e apresenta uma grande biodiversidade de espécies também.
Ela também apresenta uma vegetação fechada e muito densa. O clima é quente e úmido, podendo a temperatura cair no inverno. E as chuvas elas são frequentes, não tão frequentes como na floresta amazônica, mas as chuvas elas são frequentes. E quais são os principais impactos que estão acontecendo na Mata Atlântica? A Mata Atlântica está sofrendo alguns impactos, como o crescimento urbano, o consumo desordenado de seus recursos e a expansão agrícola. Essa região aqui ela está sendo bastante impactada, principalmente com o crescimento urbano. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente pode perceber que uma grande parte da Mata Atlântica ela já foi desmatada, porém, existem algumas áreas de proteção ambiental aqui, como, por exemplo, lá o Parque das Dunas, que é uma área de Mata Atlântica, e lá é proibido, você entrar e desmatar. Aquela região da via costeira ali, tudo é Mata Atlântica. A região aqui do Parque da Cidade, aqui que fica no prolongamento da Prudente, também é região de Mata Atlântica. Aquela região ali que vai para os caminhos da praia, de Pirangi, de Pium, aquela região ali da Rota do Sol, aquela mata ali é Mata Atlântica e são áreas de proteção para que não exista mais o desmatamento e essa floresta, essa Mata Atlântica, ela tenda a entrar em extinção. Então tem todos esses cuidados. A Mata Atlântica ela apresenta algumas espécies características dessa flora, que é a palmeira jussara, o jequitibá rosa, pau-brasil e o ipê amarelo, roxo e tem outras cores de ipê também que aparecem aqui. Então essas aqui são algumas espécies da flora que existem na Mata Atlântica. E algumas espécies da fauna, nós temos o gambá, o beija-flor, o louva-a-Deus, o macaco-prego e a cutia. Lembrando que esses seres que eu coloquei aqui são alguns só, tá? Existe uma biodiversidade muito grande também na floresta da Mata Atlântica. Em relação às florestas, nós falamos da floresta amazônica e da floresta da Mata Atlântica. Essas duas florestas elas estão sofrendo muitos processos de desmatamento. E quais são essas ameaças, no geral, que estão acontecendo na floresta amazônica? Essas ameaças, como eu falei para vocês, as queimadas, desmatamento, tanto para construir como para fazer pastos, está causando muitos problemas, como, por exemplo, afetando os habitats, a alimentação e a reprodução dos animais que vivem nessa floresta. Essas ameaças também podem causar a extinção de algumas espécies, como já tem algumas espécies ameaçadas de extinção. Afeta a sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais, como indígena, quilombolas, seringueiros, ribeirinhas e caiçaras, que vivem do sustento através dessa floresta. Então, aqui são algumas imagens que eu coloquei para vocês de ameaças que estão acontecendo tanto na floresta amazônica como na Mata Atlântica, Alguns animais, perdendo seus habitats. Essa imagem aqui é bem forte. Uma mãe, macaca, segurando o filhotinho. Aqui alguns povos, sofrendo com o desmatamento e as queimadas. Então, essas ameaças às florestas tropicais, no caso da Amazônia e da Mata Atlântica, está causando todos esses problemas aqui. E também o desmatamento ele pode causar erosão, deslizamento de terras e alterações climáticas devido principalmente à poluição e ao desmatamento, que faz com que uma boa parte dessas plantas que morreram não produza mais oxigênio para a gente respirar. Pampas é outro tipo de bioma que acontece aqui no Brasil, na região sul, localiza-se no Rio Grande do Sul, só aqui embaixo, nessa região de amarelo. A vegetação é de pequeno porte, o clima é subtropical com estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono e inverno aqui são bem definidos, e a temperatura lá é em torno de 18 graus. E os principais impactos ambientais do Pampas é o desmatamento para o cultivo de arroz, de trigo, de milho, de soja, além da pecuária. Algumas espécies da flora, nós temos gramas, vocês podem observar que a vegetação é realmente bem baixa, são as gramíneas. E como fauna, nós temos o marreco, o guaxinim, o quero-quero,
o veado campeiro, o gato do pampa, além de outros tipos de animais presentes nesse bioma. O outro bioma que nós vamos ver agora é o Cerrado, que fica localizado na região central do país, essa região que está pintada de verde. Esse bioma também apresenta uma grande biodiversidade e a vegetação também é de pequeno porte. O clima é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno, e as temperaturas giram em torno de 23 graus Celsius. Os principais impactos ambientais dessa região é o desmatamento, principalmente por causa da agricultura e da pecuária, o uso de defensores agrícolas, de agrotóxicos e incêndios. Essa região, por si só, ela já tem alguns incêndios, né, ocasionados pela baixa umidade do local. A quantidade e nível de umidade dessa região é bem baixo, lá é muito seco, e por isso algumas plantas, por si só, elas se ressecam e existem vários pontos de queimadas nessa região. Uma curiosidade é que as árvores, elas são adaptadas ao fogo. As raízes, elas são profundas e os caules subterrâneos e espessos, e as folhas com cutícula impermeável, para tentar, né, evitar que essa planta ela desapareça. Então, mesmo que haja um incêndio, essas plantas, algumas delas conseguem voltar a brotar mesmo depois do incêndio. Apesar dessas adaptações que elas têm, há essa possibilidade por causa desses caules e essas folhas adaptadas que elas apresentam. A flora do cerrado, nós temos principalmente o jacarandá, a sucupira e a aroeira, né? São árvores de médio a grande porte. E como a fauna, eu trouxe aqui alguns exemplos, como o tatu canastra, o lobo-guará, seriema, a ema e o tatu-bandeira. Isso aqui são alguns exemplos da fauna do cerrado. A caatinga, né, que é essa região aqui também presente aqui no Rio Grande do Norte, no nosso estado. Ele está na região Nordeste e também em parte de Minas Gerais. O clima é quente, seco e semiárido e as temperaturas são em média de 27 graus. Os principais impactos, né, dessa região aqui é o desmatamento para a produção de lenha e de carvão vegetal. Uma curiosidade: na época da seca, as árvores perdem as folhas para diminuir a perda de água, lembrando que as folhas elas transpiram, principalmente à noite. Então, na época da seca, as plantas da caatinga, elas perdem as folhas para diminuir a transpiração, e quando chove as folhas nascem e a paisagem ela volta a ficar verde. Não sei se vocês já chegaram a viajar para os interiores, né, aqui do Nordeste. Isso aqui é a visão da caatinga na época da estiagem e a mesma região na época de chuva. Então, vocês podem observar a diferença, né, nas imagens da seca, da estiagem e da chuva, a diferença que tem, né? As plantas elas se adaptam bem, perdem as folhas justamente para não perder essa água, não desidratar, e assim que chove novamente a vegetação já fica verde. Alguns exemplos da flora da caatinga: cactos, o umbuzeiro, né, que produz umbu, a barriguda, que é essa planta aqui bem característica do Nordeste, aqui os vários tipos de cactos. E as plantas na caatinga, ela tem as folhas modificadas para diminuir a perda de água, né? Geralmente as folhas, elas são, principalmente dos cactos, elas são diferenciadas, modificadas em espinhos. E como exemplo da fauna, eu trouxe para vocês o calango, o jabuti, o galo de campina, o sapo cururu e o preá. São alguns dos tipos de animais que vivem aqui na caatinga. O Pantanal, que é essa região aqui que está em azul, localiza-se em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um bioma também bem pequenininho, como o Pampas. O clima lá é tropical, é verão. No verão é quente e úmido, com chuvas fortes e frequentes. E no inverno é frio e seco. A vegetação varia com o tipo de solo, a altitude e o alagamento ou não da região. Então, existem regiões que são muito alagadas, outras não.
e a vegetação vai depender desse tipo de alagamento que existe em cada região ou não. A maior biodiversidade de aves do mundo está aqui no Pantanal. O Pantanal tem uma diversidade enorme de aves. E os principais impactos que acontecem aqui no Pantanal é a criação de gado e a erosão e o assoreamento. O garimpo do ouro, a caça ilegal e a pesca predatória também são principais impactos dessa região aqui. E como a flora do Pantanal, eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês já viram em regiões anteriores, porque a vegetação do Pantanal ela é muito variada, principalmente em função da inundação, e ela é constituída de plantas migradas tanto do cerrado como da floresta amazônica e da Mata Atlântica também. Então, existem espécies da Mata Atlântica, do cerrado e da floresta amazônica no Pantanal. Em relação à fauna, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? O jacaré, o tucano, a sucuri, o tuiuiu e o peixe-pintado. São espécies da fauna que são bem características lá do Pantanal. E em relação aos impactos ambientais nos biomas em geral, os principais fatores que geram alterações nos biomas são as atividades agropecuárias, a expansão dos centros urbanos e a produção de energia. Ações que contribuem para alterar as características naturais do bioma, como a degradação de sua vegetação natural, a perda do habitat de seres vivos e a ameaça e extinção de animais. Queimadas, desmatamento, resíduos sólidos, alagamentos, tráfico de animais silvestres, o uso de produtos químicos, a poluição, a expansão agrícola, a caça, a pesca e o comércio ilegal. Isso aqui são os principais impactos nos biomas do Brasil. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns ecossistemas importantes que existem nesses biomas. O primeiro ecossistema que eu vou falar para vocês é a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela localiza-se em certas regiões do estado do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Existem como principais seres dessa região as palmeiras, o babaçu, a carnaúba, o oiticica e o buriti. Então, aqui é um ecossistema, né, característico, a Mata dos Cocais. Os frutos e sementes são utilizados para diversos fins. As sementes da palmeira extraem o óleo, as folhas são utilizadas para a cobertura de casas e para a fabricação de utensílios domésticos. Então, aqui nós temos o babaçu, aqui nós temos o buriti e aqui nós temos a carnaúba. Todos três são tipos de palmeiras que existem formando o ecossistema da Mata dos Cocais. Em relação aos sistemas costeiros, nós temos os manguezais, que é considerado o ecossistema costeiro de transição entre o ambiente terrestre e marinho, onde o mar se encontra com a água doce dos rios. São grandes berçários naturais, pois são fundamentais para a reprodução de várias espécies de animais. Várias espécies de animais que vivem no mar vão para o manguezal se reproduzir e depois voltam para o mar, então são grandes berçários naturais. Aqui eu trouxe a imagem, né, de uma vegetação, de um ecossistema manguezal. As plantas que estão ali formando o manguezal são chamadas de mangues. É uma região de solo lodoso. Quem já foi no manguezal sabe que o solo ele é lodo, alaga por água salobra, tem pouco oxigênio e limita o desenvolvimento da vegetação. Por quê? Porque como o ambiente ele é lodoso e alaga muito, não são todas as plantas que conseguem sobreviver aqui. As plantas dos manguezais, elas têm raízes aéreas. As raízes das plantas, elas são expostas, elas não ficam totalmente enterradas. Parte delas fica para o lado de fora. Isso é uma adaptação para que elas consigam sobreviver nesse ambiente. E alguns exemplos, né, de animais que vivem no manguezal. Nós temos aqui o caranguejo, alguns tipos de aves, alguns tipos de peixes. Outro tipo de ecossistemas costeiros, nós temos os colchões rochosos. São ambientes costeiros formados sobre rochas à beira-mar, localização em quase todo o litoral do Brasil.
É um ambiente pobre em nutrientes, salgado e muito impactado pelas ondas. Então, os colchões rochosos são esses ecossistemas aqui, são esses pedaços de pedras, de rochas, que recebem, né, o impacto das ondas do mar. Alguns exemplos de seres que vivem nos ecossistemas costeiros, nos colchões rochosos, nós temos esponjas, anêmonas, molúsculos, crustáceos e algas. E a presença da vegetação terrestre, como líquens, bromélias, cactáceas, né, que são os cactos, entre outras, as algas nas regiões submersas ou de flutuação da maré. Então, todas essas rochas que ficam recebendo a batida, né, que ficam ali perto do mar, o mar bate naquelas regiões, são ecossistemas que a gente chama de ecossistemas costeiros e são chamados de colchões rochosos. Outro exemplo de ecossistema costeiro é a restinga, né? Que é essa região aqui que fica na praia, né? Na areia da praia. Ocupa algumas áreas próximas ao mar, a parte mais alta da praia e das dunas. Então, é essa região aqui que forma as dunas, que forma aquelas elevações de terra próximos ao mar. Aqui no Rio Grande do Norte também existe a restinga, além de também o manguezal e os colchões rochosos. E também a Mata dos Cocais. O solo é arenoso, né, formado por areia, e há uma movimentação muito grande desses lençóis de areia. Essas dunas, elas se movem devido à ação dos ventos. Então, você vai no local, a duna está de um jeito. Depois de 2 meses, você volta no local, a duna está de outro formato. Porque o vento carrega essas areias e desloca esses grãos, formando essa movimentação e essa mudança nesses ecossistemas da restinga. E aqui eu trouxe algumas espécies, né, de plantas que vivem nos ecossistemas costeiros, que no caso da restinga, a vegetação é muito diversificada, podendo ser encontrada como exemplos como trepadeiras, gramíneas, bromélias, arbustos e árvores. Então, na verdade, essa vegetação é a vegetação que fica na região das dunas, naquela região da praia, antes de chegar no mar. A distribuição da vegetação depende das características do solo e da distância do mar. Então, existem alguns tipos de vegetações que ficam mais distantes e existem exemplos de vegetações que ficam nas regiões mais próximas ao mar. Como exemplo de animais que vivem nessa região, eu trouxe aqui alguns, como a tartaruga, esse exemplo de réptil, né? Esse caranguejinho aqui que a gente chama de Maria Farinha, alguns tipos de aves. É uma diversidade bem grande de seres que vivem nessa região. Então, aparecem aves como gaivotas, garças, tem os mamíferos como a tartaruga, alguns lagartos. Então, por hoje era isso. Eu queria que vocês conhecessem os biomas do Brasil, né? Os 6 biomas do Brasil, principalmente o da Caatinga e o da Mata Atlântica, que são os biomas que estão presentes aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. Mostrei para vocês também um pouco dos ecossistemas, principalmente os ecossistemas que existem aqui. Eu selecionei alguns, os ecossistemas que existem aqui no Rio Grande do Norte, que é o manguezal, os colchões rochosos, a restinga, né? E a Mata dos Cocais, que foram os ecossistemas que eu selecionei por existirem aqui no nosso estado. Eu gostaria que vocês assistissem alguns vídeos, que eu também vou colocar em anexo lá na atividade. Vou colocar lá na atividade as páginas do livro para vocês lerem o livro também, porque é importante assistir a aula e ler o livro. Também vai servir de consulta para vocês responderem o formulário. Caso vocês precisem, vocês assistem a aula novamente para tirar alguma dúvida e, se preciso, vocês podem falar comigo. Então, era isso. Bye, bye.